Ô, glórias a Deus! Vamos aprender um pouquinho mais com a palavra de Cristo, com a palavra de Deus. Vamos ouvir um pouquinho do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? A gente sempre fala um pouquinho da lei, do Antigo Testamento, do Novo Testamento, né? Porque a palavra, ela se divide ali. O Evangelho, a Bíblia Sagrada, ela se divide em 2 testamentos, né? E antigamente, nas leis de Moisés, desde a história de Adão e Eva, desde o comecinho de tudo, né? A gente entende como se fosse deuses diferentes. Só que na verdade não. Deus, ele é o mesmo, né? Como dizem Hebreus, é o mesmo ontem, hoje e eternamente será o mesmo. Só que Deus no Antigo Testamento, ele tratava o povo de formas diferentes, né? Deus, ele falava com o povo de formas diferentes, para ver se o povo engatava, né? Entendia qual era a vontade de Deus, qual que era a vontade dele, né, para o povo. Você vê que Deus, principalmente no Velho Testamento, abençoava muito o povo. Todos aqueles que estavam ali para obedecer a palavra dele, que queriam ouvir a voz de Deus e obedecer, ele abençoava e fazia com que as bênçãos seguissem o próprio povo que obedecesse a ele. Então, isso em forma de dizer, tá vendo? Se vocês fizerem a minha vontade, vai dar tudo certo para vocês, porque a minha vontade é o melhor caminho. Depois você vê que Jesus ainda vem, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quer dizer, ninguém vai ao Pai, ninguém vai a Deus, ninguém vai ao céu a não ser por Cristo. Então você vê que no Antigo Testamento, o objetivo era o mesmo, só que Deus tratava de formas diferentes em relação à graça ao que nós temos hoje. Você vê que desde Adão e Eva, eles não tinham nada, eles só tinham um pedido: não tocar no fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, que eles podiam fazer o que eles quisessem, tudo era deles, tudo era para eles, e aí eles poderiam viver felizes, viver alegres, em paz, na harmonia, né, com toda a natureza, só que foram tentados pelo fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, queriam ficar igual a Deus. Não foi isso que a serpente os enganou? Então quer dizer, olha só, se você comer, certamente vocês não vão morrer. Foi o que a serpente diz. Só que vocês vão ser iguais a Deus, com o poder de ter o conhecimento entre as coisas certas e erradas, entre conhecer o bem e o mal. E aí encheu o coração de tentação para quererem ser iguais a Deus. Não existe ninguém que pode ser igual a Deus. Não existe nada que possa se comparar ao Criador dos céus e da terra. Ele é o único digno de louvor, de adoração, o único poderosíssimo, capaz de ter criado todas as coisas. Sem ele, nada do que pôde ter sido um dia. Sem ele, nós nada podemos fazer. É somente ele e para ele. Não é à toa que quando se batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Quer dizer, não existe mais ninguém. A Bíblia diz para nós em Timóteo que existe somente um intermediador entre Deus e os homens. E quem que é? É Jesus. Não existe mais ninguém. Não existe primo, pai, tio, mãe, vó, avô. Não, é Deus, Jesus e o Espírito Santo. Entende? Então por que, pastor, você está falando tudo isso? Estou falando por quê? Para que você entenda que no Antigo Testamento e no Novo Testamento é o mesmo Deus. Só que Deus tratava o povo de forma diferente. Depois que Jesus ele vem na terra e morre pelos nossos pecados, de uma vez por todas, para que nos dê o direito da salvação, o direito à humanidade, à raça humana, direito à salvação, tudo muda. A graça, Jesus ele muda tudo. Ele muda esse comportamento, esse modo de lidar com o povo. Tá? E o objetivo principal de tudo isso, o que era? O objetivo principal, tanto do velho quanto do novo, é que o povo obedeça. Você vê que depois o povo era tão fascinado e viciado em sacrificar, em dar alguma coisa em troca de alguma coisa, que Jesus falou: eu não quero sacrifícios, eu quero obediência. Quer dizer, Deus, no fim de tudo, a gente nota nas leituras das palavras de Deus, da Bíblia,
a gente nota que ele nunca ficou satisfeito com o sacrifício, porque não era sacrifícios que ele queria era a obediência do povo. Então o que a gente vai ler aqui agora, eu gostaria que você pudesse pegar a sua Bíblia para que a gente possa aprender juntos com a poderosa palavra de Deus. Aquele que tem ouvido para ouvir, ouça o que Deus tem para te falar. Abra sua Bíblia, para a gente poder já entender um pouquinho mais aí do que a gente estamos falando aí em Jeremias, tá? Vamos lá, só uma pincelada aqui, ó, em Jeremias capítulo 7. Vamos ler? Jeremias capítulo 7. Vamos ler aqui um pouquinho, ó. Depois a gente vai um pouquinho lá no Novo Testamento também. Tá, vamos aqui. Jeremias capítulo 7, versículo 1. A palavra de Deus diz para nós, ó. O Senhor Deus mandou que eu fosse ao portão do templo, aonde o povo de Judá estava indo para adoração. Ele mandou que eu ficasse ali, anunciando ao povo a mensagem do Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel. E a mensagem era esta: mudem de vida, mudem a sua maneira de agir, e eu deixarei que vocês continuem vivendo aqui. Não confiem mais nestas palavras mentirosas. Quais palavras mentirosas? Nós estamos seguros. Este é o templo do Senhor. Este é o templo do Senhor. Este é o templo do Senhor. Mudem de vida e parem de fazer o que estão fazendo. Sejam honestos uns com os outros. Parem de explorar os estrangeiros, os órfãos e as viúvas. Não matem mais pessoas inocentes neste lugar. E parem de adorar outros deuses, pois isso vai acabar com vocês. Se vocês mudarem de vida, eu deixarei que continuem morando aqui, na terra que dei para sempre aos seus antepassados. Vejam, vocês estão confiando em palavras mentirosas e sem valor. Vocês roubam, matam, cometem adultério, juram para encobrir mentiras, oferecem sacrifícios a Baal e a outros deuses que vocês não conheciam no passado. Fazem coisas que eu detesto e depois vêm e ficam na minha presença, no meu próprio templo, e dizem: nós estamos seguros. Será que vocês estão pensando que o meu templo é um esconderijo de ladrões? Eu tenho visto o que vocês estão fazendo. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Precisa pregar ainda? Jeremias capítulo 7, conforme lemos aqui, Deus manda que Jeremias vá na porta do templo. Na porta do templo. E começa a dizer o quê? Mudem de vida. Mudem de vida. Porque vocês estão vindo aqui na casa do Senhor, no templo de Deus. Vocês estão vindo aí, ó, tá cheio de sacrifício, tá cheio de dar isso, de dar aquilo. Só que a vida de vocês estão toda torta. Vocês acham que Deus fica contente e feliz com tudo isso? O objetivo aqui é que vocês mudem de vida, porque vocês ficam explorando as viúvas, ficam explorando os estrangeiros, os órfãos. Vocês ficam explorando o povo, um explorando o outro. Não há sinceridade, não há honestidade, só mentira. Ficam mentindo, roubando, matando e também idolatrando outros deuses. Como ele também ainda ressaltou, isso vai acabar com vocês. Quer dizer, Deus estava alertando o povo que tudo aquilo não era de importante para que Deus queria deles. O que Deus ele queria deles era a transformação da alma. Não era que você se levantasse e fosse sacrificar. O que ele queria era que houvesse uma libertação, uma transformação de coração. Que houvesse um coração bondoso uns para com o outro. Que houvesse o quê? Amor, um pelo outro. Cuidado, empatia, que houvesse perdão. Era isso que ele estava dizendo. Então mudem de vida. Quer dizer, olha só, olhando numa visão geral, olhando para todos os tipos de sacrifícios que tinha, tudo que o povo fazia naquela época, o resumo do que Jesus, do que Deus queria, era isso daqui.
era que o povo realmente mudasse de vida. A Bíblia diz para nós que Moisés, por exemplo, por que Deus falava muito com Moisés face a face? Nossa, quem era Moisés? Moisés era um homem como eu e você é hoje. Só que Deus ele fala que Moisés era o homem mais humilde do mundo. Pastor, onde está isso? Na minha e na sua Bíblia. Vá ler. Moisés era um homem humilde. Quer dizer, Moisés ele tinha no coração sinceridade. Ele tinha no coração simplicidade. Ele tinha no coração dele amor por Deus. Por isso Deus falava com Moisés. Veja aqui o que está dizendo em Jeremias. Veja a demonstração de que lá, mesmo no Antigo Testamento, não importava mais nada. O que importava e que sempre importou para Deus era o coração do povo. É esse amor uns pelos outros. Amar o próximo como a si mesmo. Amar a Deus acima de todas as coisas. Você vê que quando Caim pensou já em pecar, Deus logo falou para ele: epa, olha aí Caim, o pecado já está à porta do teu coração. Quer dizer, o negócio está lá dentro, é o coração. É você abrir a porta para o pecado ou abrir a porta do seu coração para praticar a bondade, ser bondoso. Então, resumo de tudo isso, do que Deus ele sempre procurou no povo, era isso. Eu quero ser o seu Deus. E você, povo de Israel, ser o meu povo. O objetivo era esse. Você vê que depois Jesus ainda, né? Ele fala ainda em vida nessa terra, dizendo: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes quis eu ajuntar vocês como a galinha, ajunta seus pintinhos debaixo de suas asas, mas vós não quisestes. O povo não quis. Você vê que o povo ele estava sempre voltado para a idolatria, sempre voltado para adorar outros deuses, sempre voltado para fazer as coisas erradas. A Bíblia vai dizer muito mais aqui, principalmente também em Jeremias, como Isaías também e diversas de outras passagens, Deus comparando o povo à prostituta, que abandonou e traindo a Deus se voltavam para outros deuses. E ainda ele vai mais além aqui. Eu não vou trazer diretamente as passagens aqui, porque é muita passagem ainda para nós ver aqui, ó. Ele vai mais além, ele fala que a prostituta deveria aprender com você, Israel e Judá. Porque vocês fazem as coisas erradas e nem sequer um pingo de vergonha vocês têm. Olha como é pesado. Mas foi o que Deus falou a respeito deles. Quer dizer, era toda bonitona, Israel, Judá, é tão lindo, né? Nós somos o povo de Deus, só que fazendo tudo errado. Não querendo se humilhar para Deus, reconhecendo o poder de Deus, fala: Senhor, eis-nos aqui, vamos fazer sempre a tua vontade. Usa os teus profetas e nos oriente. E até em alguns momentos se prontificavam, de repente já estava tudo torto de novo. Poxa, e quantas vezes Deus chamou a atenção do povo? E o objetivo, como já falado e já dito, qual era? Que houvesse transformação no coração. Não da palavra, não da boca para fora. Até no episódio com Moisés, quando Moisés intercede para o povo e Deus salva o povo, ele fala, o povo diz a Deus: não, Moisés, agora pode falar tudo que Deus quiser, a gente vai fazer. Falar bonito, né? Falou lindo. Sabe o que Deus falou no final? O povo realmente falou bonito, mas chega disso, cada um volte para suas tendas, para suas casas. Porque Deus sabia que não havia sinceridade nenhuma na honestidade. E era sempre o que Deus buscou em todo o povo de Israel, de Judá, em todos que estavam ali confessando o nome de Deus. Agora, isso daqui foi sempre a moral de toda a história, e não só lá no Velho Testamento, mas também aqui para o Novo Testamento também. Abra sua Bíblia comigo, me acompanhe. Romanos capítulo 12, versículo 1, a palavra de Deus diz: portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo,
mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim, vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Tá dando para entender isso daí? Quer dizer, o sacrifício. Não, chega, acabou. Quando Jesus ele vem, acaba. Paulo, você vê que ele começa a falar aqui, especialmente em Romanos, né, para os romanos, mas você vê, entende o que ele passa a mostrar para o povo através dos ensinamentos de Cristo, que acabou. Agora chega esse negócio de história de sacrifício, não, seja você. Agora, se entregue, em vez de você entregar algum animal, entregue você mesmo. Eu vou me jogar na lenha também, pastor? Não, você vai se jogar nos braços de Deus. Você vai se jogar nos braços de Cristo. Aí você vai começar a adorá-lo de verdade, entendendo qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E qual é essa boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Que você mude de vida. Aquele que minta, aquele que mentia, não minta mais. Aquele que cometia fornicação, não fornique mais. Aquele que era egoísta, não seja mais egoísta. Aquele que devia perdão, libere o perdão ou peça perdão. Aquele que era injusto, passa a ser justo. Aquele que era hipócrita, passa a ser verdadeiro e honesto. Aquele que era fofoqueiro, deixa de ser fofoqueiro. Briguento, deixa de ser briguento. Beberrão, homicida, assassino, deixe essas coisas para trás e se renove da nova criatura, do novo homem, na transformação da mente, para não viver mais como o povo deste mundo, mas que a gente experimente, que a gente entenda qual seja essa boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aí você vai ver a sua vida mudar. Aí você vai ver a sua vida ter paz. Como Jesus fala, minha paz eu vos dou, mas não vos dou como o mundo os dá. A minha paz ela é diferente. A minha paz ela vai de encontro ao seu íntimo. A sua vida pode estar um caos, mas você está em paz. A sua vida pode estar um turbilhão de problemas, mas você está em paz, porque você tem confiança naquele que é o autor e o consumador da nossa fé. Porque você tem confiança, porque nós temos confiança naquele que tudo pode, naquele que tudo vê, naquele que está em todos os lugares ao mesmo instante, naquele que não abandona o teu filho, aquele que não abandona o teu servo. Este é o nosso Pai. Jesus disse, lançai sobre mim, toda a vossa ansiedade. Não se preocupeis, deixe nas mãos de Deus, faça o que te cabe fazer e tenha paz. Jesus, ele traz isso. Então, tanto no velho quanto no novo, o objetivo qual que era? Era sermos honestos, justos e verdadeiros. E por aí vai. Deixar de ser imoral, deixar de ser interesseiro, deixar de maltratar a esposa e vice-versa, ser ingrato. Tudo isso daí, coisas, vou dizer como Gálatas diz, semelhantes a essas, esses tais não herdarão o reino dos céus. Então, o objetivo de Cristo sempre foi esse, e de Deus sempre foi esse, que nós mudássemos de vida para estarmos na presença de Deus. Vamos agora abrir as nossas Bíblias, no livro de Efésios capítulo 4, Efésios capítulo 4, versículo 22, a palavra de Deus nos diz assim, portanto, abandonem a velha natureza de vocês, que fazia com que vocês vivessem uma vida de pecados e que estava sendo destruída pelos seus desejos enganosos. É preciso que o coração e a mente de vocês sejam completamente renovados. Vistam-se com a nova natureza, criada por Deus, que é parecida com a sua própria natureza, que se mostra na vida verdadeira, a qual é correta e dedicada a Ele. Por isso, não mintais mais, que cada um diga a verdade para o seu irmão na fé, pois todos nós somos membros do corpo de Cristo. Se vocês ficarem com raiva, não deixem que isso faça com que pequem, e não fiquem o dia inteiro com raiva. Não deem ao diabo oportunidade para tentar vocês. Quem roubava, que não roube mais, porém
comece a trabalhar a fim de viver honestamente e poder ainda ajudar os pobres. Não digam palavras que fazem mal aos outros, mas usem apenas palavras boas que ajudam os outros a crescerem na fé e a conseguir o que necessitam para que as coisas que vocês dizem façam bem aos que ouvem. E não façam com que o Espírito Santo de Deus fique triste, pois o Espírito é a marca de propriedade de Deus colocada em vocês, a qual é a garantia de que chegará o dia em que Deus os libertará. Abandonem toda a amargura, todo ódio e toda raiva. Nada de gritarias, insultos e maldades. Pelo contrário, sejam bons, atenciosos uns para com os outros, e perdoem uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês. Então, olha só, mudança de vida. Parece que o que eu tô vendo aqui Paulo falando, tanto para os Romanos, Efésios, Colossenses ele fala muito também, e diversas outras passagens, parece que eu tô vendo Jeremias falando a mesma coisa lá. Mudem de vida, não fiquem maltratando, explorando as órfãos, os viúvos. Olha, o nosso coração tem que estar em prontidão para ajudar. Aqui, aquele que roubava, não roube mais, antes trabalhe, para que tenha ainda, vivendo honestamente, ainda poder ajudar os pobres. Esse sempre foi o objetivo de Deus. Então, se você olhar, desde o começo quando falamos aqui, Deus ele é o mesmo. Se você olhar todo o resumo do Velho Testamento e do Novo Testamento, Deus é o mesmo, só tratava o povo de uma forma diferente e na graça trazendo agora com Cristo toda essa clareza abertamente, de uma vez por toda, por amor ao mundo inteiro, para que eu e você hoje possa fazer isso, viver isso e ainda por fim ganhar a vida eterna. Quer dizer, todo o Novo Testamento, toda a palavra de Deus, ela faz ênfase ao objetivo principal, como eu e você devemos estar. Quer dizer, eu devo estar na mentira? Devo pensar mal? Falar mal, fazer o mal, palavrões, xingar, ter palavras torpes, imorais, fornicação, adultério, imoralidades sexuais, ser falso, desonesto, interesseiro, negar perdão, iracundo, briguento, viver na farra, assassino, filhos que não obedecem mãe nem pai, pais que iram os seus filhos, não têm paciência, não educam nos caminhos do Senhor, sou ingrato, digo tolices o tempo todo, não penso para falar. Poxa, tudo isso é o que Jesus e Deus sempre quis nos ensinar e nos mostrar, essa mudança de vida. Aí não adianta nós dizer como o povo também dizia lá atrás. Não, mas eu estou na igreja, Senhor, estou aqui, na igreja do Senhor estamos seguros. Na igreja de Deus nós estamos seguros. Na casa de Deus está tudo bem. Na casa do Senhor aqui nós estamos aqui, ó. Ô glória, 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 glória. Tá tudo bem, nós estamos seguros. Quando Jesus chegar vai nos salvar. Nós estamos passando bem aqui. Não, tá passando coisa nenhuma não. Tá passando coisa nenhuma bem não. Só vai estar passando bem, não importa onde quer que você esteja, dentro ou fora da igreja. O que importa é quando você tem mudança de vida. O que importa é quando você é transformado, porque você optou por isso. Optou por transformação em adorar a Deus. É aí que você move o coração de Deus. É aí que as coisas começam a mudar na sua vida. Você não fica mais preocupado em fazer campanha, entrar na rodinha, entrar no círculozinho, não sei da onde, do que. Não, você não fica mais preocupado com isso. Porque isso não te transforma, isso não te muda. Quem muda é o Espírito que fica batendo o tempo todo no seu coração, como bateu no coração de Caim lá. Ei, espera aí, ó, o pecado tá aí, ó. E aí, o que você vai fazer agora? E aí, o que você vai fazer agora? Você vai cobiçar? Caim caiu. Caim foi lá e mesmo assim fez o que era errado, ó. Assassinou o seu irmão. E o Espírito faz a mesma coisa hoje, bate na porta do seu coração, ó. E aí, vai fazer? Vai entrar na farra? Vai entrar na briga? Vai idolatrar? Vai ser invejoso, ganancioso, intolerante com teu irmão, desonesto? E muita gente vai lá e cai também. Tá entendendo a diferença? A gente canta, louva, adora, tudo dentro da igreja. Mas na hora de cuidar do teu próximo, você vira as costas. Na hora de ir lá pedir perdão, ai, Deus conhece meu coração.
Eu já perdoei, mas eu não quero ir lá ver ele. Eu já perdoei, mas deixa lá, deixa quieto lá. Você não perdoou coisa nenhuma, você só não quer ir lá. Dar a cara a tapa, se humilhar, você não tá querendo ir lá se humilhar. Vai lá e se humilha. Vai lá, se humilha e peça perdão. Vai lá e faça o que é certo. Porque Jesus, ele veio e fez o que era certo por você. Ele morreu na cruz por te amar. E por que que agora a gente vai ficar de lorotinha, sem querer fazer o que é justo e honesto também na presença de Deus? Faça de imediato o que é justo e honesto. Essa é a palavra de Deus. Não adianta você entrar na campanha. Não adianta você ficar de congresso em congresso, de festinha em festinha, de reuniões após reuniões. O que adianta é você mudar de vida. Jeremias ficou gritando lá na porta do templo. Se Deus mandar também, a gente vai gritar nas portas dos templos aí também, para mudar de vida. Esse é o objetivo do Evangelho de Cristo. Que a gente tenha a nossa vida transformada, renovada, para a glória de Deus. E tudo isso, você que é uma pessoa boa, você que é uma pessoa bondosa, você que tem um coração aberto para as coisas de Deus, isso daqui você tira de letra, isso daqui já é o seu natural. Você vê que a palavra de Deus, ela fala para nós, Paulo, somente aqui em Efésios também, que esse negócio de regulamentos, mandamentos, Deus anulou tudo isso na cruz. É o primeiro e o maior mandamento da Bíblia Sagrada, que se resume tudo: amar a Deus acima de todas as coisas, o teu próximo como a ti mesmo. Então tudo isso daí é a palavra, é o Evangelho de Cristo. Se você fizer tudo isso daí, amar a Deus e o teu próximo, todo o resto aqui a gente tira de letra, é natural, é um combo, vem junto. Hoje, na presença de Deus, você não precisa de muito. Não existe muita exigência. Só existe que você queira. É isso que existe, que você queira uma transformação, que você queira ser diferente, que você queira mudar de vida. Porque o Espírito de Deus, ele vai estar lá tentando te convencer. Ele vai estar cutucando você, batendo na porta do seu coração. Aí é você que diz sim ou não. Vem, Espírito, entra. Ou você fala, não entra não. Deixa eu aqui na minha zoninha de conforto que eu tô muito bem. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo de Deus diz às igrejas.